Você terminou um relacionamento que não estava satisfatório, mas não consegue superar aquela pessoa? Ou terminaram com você e você não consegue esquecer o teu ex ou a tua ex? Antes de explicar por que é tão difícil esquecer o ex ou a ex, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. E se você já é inscrito e gostou do vídeo, já deixe o teu like aí. Então vamos lá. Você estava num relacionamento e por algum motivo esse relacionamento terminou? Beleza, vida que segue, né? O problema é que faz um mês, 3 meses, 6 meses, um ano e você ainda lembra daquela pessoa, você lembra dos momentos bons que passavam juntos, você ainda tem saudade dela, você ainda sonha com aquela pessoa, ou seja, a vida não seguiu. E por que que algumas pessoas têm dificuldades de seguir em frente à vida e esquecer aquela pessoa que ficou no passado e não está nem aí mais para você? São 7 os motivos que podem levar você a ter dificuldade de esquecer e de superar aquela pessoa. Então eu vou explicar para vocês os 7 motivos. Mas antes disso, só fazer uma convenção aqui, eu vou falar da ex, por quê? Porque quem pediu para fazer esse vídeo para mim foi um homem que teve uma dificuldade de esquecer da ex-namorada e eu estou gravando esse vídeo por conta dessa demanda, mas vai servir para outras pessoas também. Então eu vou falar sempre de um homem que tem uma dificuldade de esquecer da ex, mas isso vale também de um homem gay que não esquece o ex-namorado, ou uma mulher hétero que não esquece o ex-namorado, ou uma mulher lésbica que não esquece o ex-namorado, vale no geral isso. Beleza, vamos lá então. O primeiro motivo, você possui algumas crenças que impedem você de esquecer essa pessoa. E o que são essas crenças? Essas crenças são lições que a vida nos ensina à medida que a gente vai passando por determinadas situações, que tem o objetivo de buscar novamente algo que nos fez bem ou nos afastar de alguma coisa que nos fez mal. Para ficar mais claro o que é crença, eu vou dar alguns exemplos. Você já viu aquela pessoa que tem o dedo podre, que quando vai escolher o relacionamento sempre escolhe alguém que não presta, alguém que não vai dar certo? E quando acontece isso repetidamente, a pessoa pode desenvolver uma regra, ou seja, uma crença de que os relacionamentos delas estão sempre fadadas ao fracasso. Então, aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, dela pensa, poxa, meus relacionamentos nunca vão dar certo, meus relacionamentos sempre vão terminar. Ela coloca essa crença na cabeça dela e aquilo fica. Então vai relacionamento, vem relacionamento e ela sempre está com essa ideia de que os relacionamentos não vão durar, não vão terminar e a pessoa vai acabar deixando ela, abandonando ela. Esse é um exemplo de crença que pode ser desenvolvido. Então vamos lá, alguns exemplos de crenças que as pessoas podem desenvolver no relacionamento que impede que ela avance e esqueça a ex-namorada. Um exemplo: fulana é o amor da minha vida. Nunca vou achar uma pessoa tão boa quanto ela. Ninguém nunca vai gostar de mim de verdade. Nunca vou achar alguém, então, coloque aqui qualquer adjetivo, boa, legal, bonita, inteligente, que me ame e tal, igual ela. Vou ficar sozinho para o resto da vida. Como eu fui perder uma pessoa tão bonita, legal, sei lá, coloque qualquer adjetivo aqui, igual ela. Eu sou um idiota, eu sou um burro, eu sou porque eu perdi tal pessoa. Então, acontece que quando a gente tem uma crença, essa crença impede que a gente aproveite as coisas que estão acontecendo no momento presente. A gente fica preso naquela crença e acaba interpretando todas as situações que acontecem com a gente de acordo com aquela crença. Exemplo, o cara perdeu a ex-namorada, deu um pé na bunda dele e tal, e vida que segue. Ele tem essa crença que nunca mais vai achar uma pessoa tão boa quanto ela, mas achou uma menina ali e tal, e começou a sair com aquela menina. Porém, ele está preso naquela crença que nunca vai achar uma pessoa tão boa quanto a ex-namorada. Isso faz com que ele deixe de ver algumas qualidades, algumas coisas boas no relacionamento atual dele e passe a enxergar só as coisas que não estão legal, que com a ex-namorada era melhor. Então ele não aproveita a relação atual porque ele fica preso naquelas crenças. Isso impede completamente que a pessoa viva aquele presente atual e não vai esquecer a ex-namorada mesmo. Então as crenças que a gente estabelece nas relações pode ser um motivo, e é um motivo muito forte, pelo qual você não consegue superar a sua ex. O segundo motivo é que você não quebrou as associações que você fez com ela. O que é isso, Luiz? Quando a gente está com uma pessoa, vou explicar um pouco de psicologia experimental para vocês.
Então, a gente tem um estímulo, esse estímulo namorada, e esse estímulo vai causar alguma reação em nós, que é um sentimento. Então, namorada causa um sentimento, namorada causa um sentimento. Ok, isso é normal e natural de acontecer. Porém, quando a gente está com aquela pessoa, existem outros estímulos que são estímulos neutros, que não tem nada a ver com a namorada, você está com a namorada, mas que estão ali presentes no ambiente por estarem. Por exemplo, uma música, por exemplo, um cheiro, por exemplo, um lugar que vocês costumavam ficar. E acaba que quando repetidamente esse estímulo, namorada, que causa um sentimento, sei lá, amor, por exemplo, é acompanhado de um outro estímulo neutro, esse estímulo que é neutro, que não tinha nada a ver com a história, também passa a ter uma propriedade de causar em nós um sentimento parecido com aquele que o estímulo namorada causava. Ele se torna um estímulo condicionado, ou seja, a gente faz uma associação entre estímulos que não tem nada a ver, que também vão causar alguns sentimentos. É claro que esses sentimentos não vão ser tão intensos quanto o estímulo original, mas ainda assim causa alguns sentimentos. Exemplo, aquela música te lembra da pessoa. Você estava com aquela pessoa te causou sentimentos, você ouviu aquela música algumas vezes, e quando você ouve a música de novo, você tem sentimentos muito parecidos com o que você estava com aquela pessoa. E pessoal, a gente faz isso com tudo. Faz com música, faz com lugar, faz com pessoas, faz com o ambiente em geral. E quer dizer que assim, quando você terminou o teu relacionamento, essas associações que você fez entre a música, o cheiro, o perfume dela... Putz, perfume dela é triste, né? Principalmente para os homens. O perfume ou outras coisas que lembram ela vão continuar causando sentimentos parecidos. Então, sei lá, de repente você nem está lembrando dela e ouve uma música, putz, aquela música lembrou daquela pessoa, o sentimento já vem no peito, mesmo que você não queira, e você não consegue controlar, porque isso é uma coisa que a gente faz naturalmente, isso é um mecanismo de sobrevivência que é muito importante para nós, essa associação entre coisas. Então, se você não quebrar esse pareamento, essa associação entre os estímulos que não tinha nada a ver, mas estavam juntos quando você estava com a ex, e que esses estímulos causam também um sentimento parecido que você estava com ela, você vai lembrar dela pro resto da vida. Não digo pro resto da vida, mas você vai lembrar dela por um grande tempo. O terceiro motivo é que quando você terminou com a tua ex-namorada, aquilo te privou de vários reforçadores que você tinha com ela. O que são reforçadores, Luiz? São situações que nos causam prazer, que nos causam um sentimento agradável. Assim, eu estou reduzindo bastante, né? Para quem for da área sabe que é muito mais complexo que isso, mas o importante para o pessoal aí mais leigo é saber que reforçadores são coisas que nos causam sentimentos bons. Por exemplo, os lugares que você ia, as coisas que vocês faziam junto, as brincadeiras. Tudo isso eram situações agradáveis que só eram possíveis porque vocês estavam juntos. Quando esse relacionamento termina, você não tem mais acesso a esses reforçadores, a essas situações prazerosas. E se você não substituiu isso por outras situações prazerosas, aquilo vai ser sempre uma falta para você. Então você está privado daqueles reforçadores e isso faz com que você lembre constantemente daquilo e sinta falta daqueles momentos. Então isso pode fazer com que seja muito difícil de você esquecer a tua ex-namorada. O quarto motivo é que você stalkeia ela. Então você olha as redes sociais, você fica vendo o que ela postou, você vai em lugares que você sabe onde que ela está só para ver ela. Como que você vai esquecer uma pessoa assim se você fica constantemente tendo estímulos que lembre ela? Então a pior coisa que você pode fazer pensando em esquecer outra pessoa é você continuar tendo estímulos que lembrem aquela pessoa. Stalkear ela, cara, não faça isso. Isso é ruim. Isso só te causa sofrimento e daí você quer ver, será que ela saiu com outra pessoa? Será que ela tá com outra pessoa? Será que ela tá se divertindo e tal? E você entra lá no Instagram dela e vê que ela postou uma foto na balada, uma foto em outro lugar e você, putz, ela tá lá se divertindo, eu tô aqui na merda e tal. E assim, isso é ruim, cara. Não faz isso. Tem amor próprio. Não faça isso. O quinto motivo é que você faz coisas pensando em uma possível reação que você iria causar nela. Por exemplo, às vezes ela te criticava, sei lá, porque você não trabalhava, por exemplo, e você vai
procurar um trabalho, pensar, pô, agora ela me criticava, eu vou provar para ela que eu consigo trabalhar, que eu consigo estudar, que eu consigo fazer isso, ou eu vou emagrecer, eu vou ficar mais bonito, ou eu vou ficar mais forte, vou engordar e tal, para poder... Enquanto você estiver tentando provar para ela alguma coisa, você não vai esquecer ela. Então, faça coisas pensando em você, não coisas pensando numa possível reação que você causaria naquela pessoa. O quinto motivo é que você está sob efeito da privação. Então, lembra dos reforçadores que eu acabei de falar? Quando você é privado desses reforçadores, ou seja, você está sem aquilo, aquilo se torna muito mais apetitivo, se torna muito mais atraente para você. Isso é bem comum. Então a pessoa está lá no relacionamento, o relacionamento está ruim, eles terminam ou dão um tempo é bem característico disso, e de repente começa a sentir saudade, aquela pessoa começa a ser mais atraente, você começa a esquecer os momentos ruins ou os problemas que você tinha no relacionamento com ela e pensar só nas coisas boas. A privação tem essa característica, tornar o estímulo mais atrativo. Um exemplo bem simples, não relacionado a relacionamentos. Água. Você passa o dia inteiro sem tomar água. Quando você vai tomar um copo d'água, nossa, que delícia, aquilo é muito bom. Agora, se você tomar água o tempo todo, pô, é água, é legal, é gostoso e tal, mas não é tão reforçador, ou seja, não é tão apetitivo, tão bom, tão prazeroso, quanto aquele momento que você ficou muito tempo sem fazer e vai fazer de novo. É igual tesão acumulado. O cara fica 2 semanas sem fazer sexo ali, próxima vez que for fazer sexo, o tesão tá lá em cima. Aquilo se torna, nossa... E se ele faz sexo todo dia, é bom, é prazeroso e tal, mas não é tão intenso quanto ele fica um tempo sem fazer sexo. Por isso que dizem que o sexo de reconciliação é mais gostoso. Por quê? Porque eles estavam privados de sexo um tempo e vão fazer, isso vai ser mais intenso. Então, pelo efeito da privação dos reforçadores que aquela pessoa te causava, dos momentos bons, dos prazeres, dos sentimentos agradáveis que ela te causava, você começa a esquecer as coisas ruins, né? Você não lembra das coisas ruins e você começa a potencializar as coisas boas. E o sétimo e último motivo é que o término do relacionamento de vocês ativou alguma crença muito primitiva que estava escondidinha lá dentro de você. Essa crença não foi uma crença que foi desenvolvida agora, neste momento da vida adulta. Foi desenvolvido lá na infância, né? No começo da infância ou na adolescência, e ela ficou guardada, ela estava desativada lá, mas estava presente, e terminou o relacionamento, ativou. Exemplo, a criança tinha uma crença que ela não era amada pelos pais. Então, como que funciona isso? Os pais não davam carinho, os pais não davam afeto, os pais trabalhavam às vezes bastante e tal, e tudo que ela queria, que era financeiro e tal, ele provinha, mas a parte afetiva não era. Então, ele tinha uma ideia de que, porque os pais não davam muita atenção, não dedicavam tempo àquela criança, que ele não era amado pelos pais. Beleza, vida que segue, né? Ele conseguiu abaixar aquilo um pouco, aquilo ficou desativado por um tempo, e chegou um determinado momento que ele começou a se relacionar com aquela pessoa e foi traído por aquela pessoa. Essa traição pode ativar uma crença profunda, uma crença que está enraizada, que está lá no fundo, de que ele não é amado. Então ele vai pensar assim, eu nunca vou ser amado, eu nunca vou encontrar alguém que me ame de verdade. E essa crença ela vai trazer sentimentos fortes, sentimentos muito intensos. E é difícil de lidar com esses sentimentos. Então, existem algumas formas que as pessoas podem lidar com esses sentimentos. Uma delas é a pessoa evitar relacionamentos. Então, ela não quer se relacionar com ninguém. E ela não dá oportunidade para novos relacionamentos. Ela vê que aquela menina e tal tá dando bola para ele, né, e tal, mas ele não. Ele evita, ele faz de conta que não viu, ele se afasta dela, ele não quer novos relacionamentos. A outra forma de lidar com isso, que as pessoas acham, é o dedo podre. Ela começa a entrar em relacionamentos que não vão dar certo. Então ela escolhe pessoas inconscientemente, sem ela saber, mas aquelas pessoas que não vai dar certo. O relacionamento não vai continuar como se fosse ela tivesse tentando confirmar para ela mesma aquela crença que ela não é amada. E a terceira forma pode ser aquele famoso cara que pega todas. Eu pego, mas não me apego. Então ele entra em relacionamentos, ele quer provar para ele que ele não precisa de ninguém, que ele é forte, que ele é autossuficiente, que ele não precisa ser amado. Então ele entra no relacionamento, sai de relacionamento, não está nem aí, não se importa com as pessoas, que é outra forma de lidar com isso. Quando ativa esse tipo de crença ou quando a pessoa está sob o controle dessas formas de lidar com aquela crença, é difícil a pessoa sair disso. Só se a pessoa encontrar uma pessoa muito especial para lidar com aquilo, que saiba lidar com isso,
ou fazer um processo de terapia para lidar com isso, com essas crenças que foram ativadas, essas crenças nucleares, essas crenças enraizadas que foram ativadas. Então, esses foram os 7 motivos pelos quais você não consegue esquecer a tua ex. E quanto mais desses motivos você tiver, pior vai ser. Se você tiver com 7, cara, procura um psicólogo urgente, porque tá feio o negócio pro teu lado. Tá? Gostou do vídeo? Se identificou com isso? Deixa nos comentários ali. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e deixa teu like. E antes de terminar o vídeo, eu falei para vocês sobre os 7 motivos pelos quais você não consegue esquecer a tua ex. E eu vou deixar para você um outro vídeo com 9 dicas de como esquecer a sua ex-namorada. Vou deixar ali na descrição. Abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.